Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E domingo temos Fortaleza e Santos às 18h15 pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. Sabemos que o retrospecto do Santos jogando como visitante não é dos melhores no Brasileirão, mas quem sabe a gente consiga aí surpreender o bom time do Fortaleza, que está na terceira colocação, né? Inclusive, dependendo da combinação de resultados, pode subir mais uma posição. E é um jogo complicado. O Santos também, vale lembrar, tem um jogo na próxima quinta-feira, jogo de volta da Sul-Americana. Então vamos ver como o Fernando Diniz vai colocar esse time do Santos em campo. Mas antes eu tenho que dar o recado aqui, não é recado, né? Uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, além das estatísticas, notícias e tempo real dos jogos do Santos e também de outros clubes da Europa, do Campeonato Brasileiro. Você também terá acesso à Bundesliga, jogos ao vivo e 100% gratuito. O link está na descrição para você baixar e aproveitar tudo de bom que o aplicativo te oferece. E bom, vamos começar o nosso pré-jogo, começando, obviamente, pelos relacionados, para a gente ter uma noção, né, do que o Fernando Diniz pode fazer ao longo da partida, começando com goleiros João Paulo e Diógenes que renovou o contrato com o Santos até 2024, laterais Felipe Jonathan, Madison, Pará e Moraes, zagueiros Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Robson Reis e Kaique, meio-campistas Carlos Sanches, Ivonei, Vinícius Balieiro, Pirani, Camacho e Giamota. No ataque, as opções Raniel, Bruno Marques, Marcos Guilherme, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Renier. Vale sempre lembrar que não teremos o Danilo Boza, que ainda segue se recuperando de lesão. Pode ser que ele fique à disposição da Sul-Americana, mas para esse jogo contra o Fortaleza não teremos Danilo Boza. Também não teremos Marinho, que segue se recuperando de um hematoma na coxa. E só para a gente complementar essa informação do Marinho, o presidente do Santos concedeu entrevista hoje e disse o seguinte, ó: Marinho tinha uma fibrose na coxa esquerda. Através de um esforço e um treinamento teve um sangramento, gerou um hematoma. Foi tratado com punção, foi extraído coágulo, sangue e a coxa voltou ao normal. Já foi tratado, está em processo de recuperação. Olha só quando Marinho pode voltar a ficar à disposição do Fernando Diniz. Acredito que um processo de 10 a 15 dias para o seu retorno. Isso é o que os médicos nos informam. Então, é uma primeira projeção aí de contar com o Marinho, né? Só não ficou claro se é de 10 a 15 dias para ele voltar aos treinamentos ou, de fato, aos jogos. E, bom, dito isso, vamos então para a provável escalação do time do Santos, informação do Globoesporte.com, que diz o seguinte: João Paulo, Madison, Kaique, Luiz Felipe e Felipe Jonathan, Camacho, Giamota, Pirani e Sanches, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Resumindo, o mesmo time que venceu por 2-1 a equipe do Libertad. Uma dúvida que nós tínhamos aqui, que a gente sempre comentava depois dessa partida contra o Libertad, era a seguinte: com a expulsão do Kaique no jogo da Sul-Americana, ficou aquela dúvida, será que o Fernando Diniz vai para Fortaleza com uma equipe, com uma zaga, né, melhor dizendo, com Wagner Palha, porque provavelmente será o Palha, né, o companheiro do Luiz Felipe para esse jogo, ou será que ele vai colocar o Kaique mesmo, né? A princípio, então, vai com o Kaique de titular. O Felipe Jonathan, que mais uma vez não foi bem contra o Libertad, segue mantido na lateral esquerda do Santos, os torcedores pedindo bastante a volta do Moraes, mas não será nesse jogo. E outra questão que nós levantamos aqui é a questão do 4-4-2 ou jogar com 3 atacantes. A princípio também, Gabriel Pirani mantido no time do Santos. Eu acho que é uma decisão acertada. O time do Santos teve uma melhora pequena, sim, mas uma melhora que a gente conseguiu sentir nesse jogo contra o Libertad. Um Santos muito mais, com uma posse de bola muito mais objetiva do que aquela posse de bola cansativa, um time se movimentando muito mais, com menos cruzamentos. Então, para você enfrentar um time do Fortaleza, que é uma equipe agressiva também, a gente precisa combater isso com agressividade também. O Santos precisa ir mais ao ataque e levar perigo.
Não é só ficar com uma posse de bola que a gente fala que aquela posse só para chegar aqui, a Nájila depois do pós-jogo ou no vídeo de análise, pegar o aplicativo da OneFootball e falar, ó, o Santos teve mais posse de bola. Tá, mas o que essa posse de bola significou na partida? De fato levou perigo para o adversário ou não? E outra questão que a gente também comentou no jogo do Libertad e acredito que pode ser bastante utilizada para essa partida contra o Fortaleza é o seguinte: aproveitar os contra-ataques. O gol do Santos, aquele gol que foi contra, mas teve toda uma jogada muito bem trabalhada, velocidade para o Lucas Braga também, né, ali pela beirada, ali pela lateral esquerda, chegou muito bem, cruzou, né? Poderia o Marcos Guilherme ter feito gol? Sim, mas acabou sendo um gol contra. Mas a gente percebe como o Santos consegue sim jogar em velocidade, jogar no contra-ataque, surpreender o adversário. E como será um jogo aberto que todos nós esperamos, né, até mesmo por Fortaleza estar jogando em casa, é um jogo importante para eles, porque equipes que estão, né, acima do Fortaleza se enfrentam nessa rodada, então é importante o Fortaleza vencer. Vai ser um jogo difícil, acredito que dificilmente teremos um 0-0, espero que seja uma partida com mais gols do Santos do que do Fortaleza, né? Vale ressaltar que o Santos hoje, deixa eu abrir aqui a tabela, ó, o Santos está na 8ª colocação com 20 pontos. Então, precisamos vencer, né? Tem que ver a questão de saldo de gols, essas questões, mas o 7º colocado é o Ceará, que vai enfrentar o Corinthians, e o Ceará tem 23 pontos. Então, o Santos precisa, né, pontuar, é um jogo fora de casa, mas seria excelente essa vitória. E até mesmo, pela importância do jogo do Campeonato Brasileiro, acredito que o Fernando Diniz não deve poupar os jogadores. Era até uma discussão que alguns levantaram, né? Será que vai poupar? Será que não vai poupar? E a princípio, vamos com o que temos de melhor. Uma coisa só que eu não concordo nessa questão da escalação do Santos, óbvio que a gente precisa esperar para ver como que será postado o time, mas caso seja igual contra o Libertad, Marcos Guilherme deve ser falso 9. Aí eu não concordo. Acho que ele não rende tanto assim. Eu acho que para esse esquema de 4-4-2 poderia ser ou 2 pontas, mas só que mais abertos, né, sem ficar ali como um falso 9, ou manteria o Marcos Leonardo e sacava ou o Marcos Guilherme ou o Lucas Braga. Enfim, né, vamos ver como o Fernando Diniz vai postar esse time em campo. E o Globoesporte.com também colocou a provável escalação da equipe do Fortaleza, que é a seguinte: Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto, Tite, Iago Pikachu, Jussa, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim, né, ex-menino da Vila, Davi e Robson. Então o Santos precisa tomar cuidado, porque é um time que se movimenta muito bem e pode levar perigo ao time do Santos. Mas acredito que se a gente jogar um pouquinho melhor o que jogamos contra o Libertad, que já tivemos uma evolução, pode ser que a gente saia do Castelão com uma vitória. E seria importante também em quesito de moral, né? O Santos que vai pegar o Libertad na quinta-feira, é um jogo fora de casa. Provavelmente o Santos nem volte para a Baixada Santista, deve treinar lá para Fortaleza e depois viajar para o Paraguai. Então, maratona complicada. Depois o próximo jogo do Santos é contra o Inter e Flamengo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. E também no dia 25 tem o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Então, mês de agosto, um mês com maratonas, vários jogos importantes e vamos torcer para que a gente vença. Bom, esse foi o pré-jogo. Já quero que você deixe seu palpite aqui nos comentários, quero ver quem tá bom de chute. Coloca aqui o placar e também quem vai fazer os gols do Santos, né? Vamos mandar pensamento positivo aqui. E não se esqueça, depois do jogo, entra aqui que tem a live para a gente comentar como foi esse Fortaleza e Santos às 18h15. Um grande abraço para vocês e até a próxima.